Combate aéreo é caça contra caça. Duas naves rápidas e ágeis duelando nos limites da sobrevivência. Quando um bombardeiro entra na briga, o resultado é quase sempre mortal. Mas às vezes, pilotos com um tipo especial de habilidade enfrentam as adversidades e encontram um modo de superar o caça oponente. Com a ajuda de computação gráfica de ponta, entre na cabine com heróicos pilotos de bombardeiros no combate aos caças mais letais do século XX. Experimente a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos. Combates aéreos. Adversidades. 8 de maio de 1942. A Batalha do Mar de Coral explode nos céus do Pacífico. Na intenção de fortalecer seu controle sobre as Ilhas Salomão, o Japão, pela primeira vez na guerra, enfrenta um porta-aviões americano e suas naves. Em meio a essa batalha épica, 8 bombardeiros de mergulho SBD Dauntless do USS Yorktown mantêm a guarda contra ataques de torpedos. Isso é trabalho para os caças, mas o contingente é escasso. Liderando a formação está o capitão Stellan Swede Wetzel, veterano piloto de bombardeiros de mergulho. 10 minutos depois do início, ele avista naves inimigas se aproximando com velocidade e não são torpedeiros. Suddenly, I saw a glint of sun on a bright metal, and I knew that they were coming. Um grupo de caças A6 M3 se aproxima por cima e pela traseira da formação de bombardeiros, uma posição de ataque perfeita. There were 9 of them coming down at a steep angle, firing 20 millimeters. And I knew exactly what to do to counter that attack initially. Caso os bombardeiros sigam em frente, logo entrarão na mira. Se virarem para a direita, o ágil caça-zero os seguirá de perto. A única opção é se voltar para o ataque e frustrar a investida inimiga. Wetzel ordena posicionamento à direita. And I yelled on the turn, and nobody turned but me. Os zeros cortam a formação americana. 4 SBDs despencam em chamas já nos primeiros momentos do combate. Wetzel continua à esquerda e se afasta do massacre, mas um dos zeros mergulha sobre ele na posição 7 horas. He had been firing at me, but I dropped the nose and sharp under to my left, he came over the top of me. O movimento habilidoso de Wetzel fez com que o zero passasse do alvo. Mas ele sabe que sua nave não consegue superar o caça e é melhor manter o zero à sua frente. O robusto SBD faz um giro de 180 graus com grande facilidade. He had leveled off, and he was already coming back head-on and firing his 20s at me. It was a dangerous weapon. 120 millimeter in your engine or it would do you in. The problem with now having a Dauntless SBD coming nose-on with the Japanese Zero is that Japanese Zero has a 20 millimeter cannon, which has a much longer range than the guns on the SBD. Os dois aviões se lançam um contra o outro. Wetzel precisa fazer algo para sair da mira do piloto japonês. In this particular time, the proper maneuver is a skid to the left. Wetzel empurra o leme em direção contra a saraivada de balas. O nariz desliza para a esquerda e evita a rajada mortal lançada pelos canhões 20 mm.
Os dois pilotos saem da manobra e fazem a volta em direção um ao outro. A velocidade de aproximação é de 900 km por hora. Wetzel dá a volta para outra investida, mas algo sai errado. O piloto inimigo não age da mesma maneira e, pelo contrário, se afasta de Wetzel. I thought at the time he must have been in communication with one or more, because he was immediately joined by a second fighter. He realizes now he's in a 2 versus 1 engagement. We like to say 2v1 the hard way. He's the one aircraft versus 2 zeros. Superado em número e poder de fogo, Wetzel enfrenta as adversidades para sobreviver, embora o SBD não tenha sido projetado para esse tipo de combate. O Douglas SBD Dauntless foi o bombardeiro de mergulho mais utilizado pela Marinha Americana. Projetado para levar uma única bomba de meia tonelada, ele entrava em um mergulho quase vertical, soltava a bomba e imediatamente subia de volta. A nave contava com 2 metralhadoras fixas calibre 50 no nariz e 2 manobráveis calibre 30, operadas pelo artilheiro de cauda. Nos primeiros 6 meses de guerra, o SBD contribuiu para a destruição de quase metade da frota japonesa. A fim de cumprir sua missão, a nave recebeu uma estrutura rígida capaz de suportar os 12 Gs essenciais em mergulhos íngremes e escapadas abruptas. O SBD também era equipado com flaps aerodinâmicos. The Dauntless featured perforated dive flaps that allowed a dive to occur under slower speed conditions to allow the pilot more time and control to line up on a target when he was in a near vertical dive. Essas características fizeram do SBD um excelente bombardeiro, mas essa mesma robustez o tornava uma presa fácil para o leve, rápido e mortal A6 M30. O Zero foi um avião de combate aéreo que praticamente dominou os céus nos primeiros meses da guerra. Com 1 tonelada a menos que o SBD e 150 km por hora mais veloz, o Zero contava com 2 canhões 20 mm e 2 metralhadoras 7,7 mm. Já o SBD não possuía canhões e a artilharia de cauda era neutralizada em um combate repleto de manobras. Mas uma rajada de metralhadora do SBD podia causar grande estrago no levemente blindado Zero. Lieutenant Wetzel could at least maneuver, stay alive long enough to get one well-placed shot on a Zero. He has a good chance of shooting that Zero down. Apesar das desvantagens, Wetzel confia plenamente na sua capacidade. Ele sabe que pode vencer qualquer piloto em um combate. Os 2 Zeros permanecem fora da mira de Wetzel, coordenando o ataque. Até que eles dão o primeiro passo. Um Zero se volta contra ele e começa a atirar furiosamente. Wetzel se esquiva para a esquerda. Logo à frente, o segundo Zero ganha velocidade para atacar. So here's one coming head on, the other is making a turn to get on my tail. What they did was to place me in a scissors, and I could see the pattern develop immediately. Wetzel está aqui. Os 2 Zeros, aqui e aqui. Eles voam 2 vezes mais rápido que Wetzel, na tentativa de usar a velocidade para mantê-lo acuado. Para contra-atacar, depois de cruzar o inimigo, Wetzel pretende lançar o SBD em uma arriscada curva fechada a 9 Gs. Ele tentará manter os Zeros na sua frente e, assim, usar as metralhadoras do nariz da nave. Embora o robusto SBD seja capaz de suportar a curva, talvez Wetzel não consiga. Seu corpo pode suportar 9 Gs por apenas alguns segundos antes de desmaiar. O Zero à frente dele ataca. Wetzel puxa a alavanca de comando e força outro cruzamento de frente com o segundo Zero.
O japonês luta para acompanhar as manobras do americano. Turning, jinking, changing its altitude, dropping, jerking the plane up. Pretty violent maneuvers, actually, to keep them from getting a sight on me. Os Zeros não conseguem acompanhar as manobras e uma curva a 9 Gs poderia arrancar suas asas. O combate leva Wetzel aos limites da resistência humana. Até que, de repente, as adversidades que o impedem de voltar para casa aumentam quando outro Zero se junta à caça. There's a third plane joins in. This guy comes from over, I see him coming from overhead, and he rolls over, comes down in a vertical. Swede Wetzel está cercado por todos os lados. O SBD não pode superar os Zeros e a sobrevivência agora depende da improvável vitória sobre seus perseguidores. – 8 de maio de 1942. O tenente Swede Wetzel pilota um bombardeiro de mergulho SBD Dauntless contra 3 Zeros japoneses, algo para o qual a nave não foi projetada. Dois Zeros inimigos mantêm Wetzel preso pela frente e pela traseira, até que uma terceira nave se aproxima em posição 3 horas. Ela mergulha sobre Wetzel, enquanto ele se esquiva bruscamente para escapar dos outros 2 Zeros. Os japoneses fazem centenas de disparos e muitos atingem a fuselagem de Wetzel, mas o SBD continua voando. A robustez da nave é o que mantém Wetzel vivo. Mas ao longo das curvas, ele luta para manter o controle dos pés e das mãos. Algumas vezes, seu corpo chega a pesar meia tonelada. I was jerking that airplane and pushing it hard, diving wide open. And same thing on negative Gs, positive Gs. So as Lieutenant Bettis is fending off these attacks from the Zeros, he's just aggressively maneuvering his aircraft, which is going to put a lot of forces on the body. A lot of G's, positive and negative, so seat in the pants and then floating in your straps, followed by slips, kicking around the cockpit. As violentas manobras impedem o ataque inimigo, mas no assento traseiro, o artilheiro não consegue atirar. Quase desmaiando com as curvas em 9 Gs, ele mal consegue erguer a cabeça, quanto mais fazer mira com sua calibre 30. The problem being, he's strapped in, and the maneuvers were so violent that he couldn't swing the gun, he couldn't get into position. So after fending off multiple attacks, basically he's just trying to force those Japanese Zeros into making a mistake. O erro que Wetzel procura causar é que o Zero faça uma curva. Depois de cada cruzamento de frente, o piloto inimigo tem que fazer uma curva extremamente fechada. Caso ela seja aberta, a curva de Wetzel vai colocá-lo na traseira do Zero. As manobras não param e Wetzel espera pelo momento de atacar. A luta continua por agonizantes 17 minutos. Em cada curva, seu coração parece querer saltar do peito na luta para levar sangue às extremidades do corpo. Seus músculos sofrem com a exaustão física. É hora de partir em ofensiva. On one particular one, he went out a little bit farther, and I was able to pull up on his tail. Trata-se de um erro fatal, pois Wetzel ataca. And I felt I got a pretty good burst on it. I see at this time he's smoking, so I figured it must have hit him. Swede Wetzel foi bem sucedido na investida letal, mas ainda restam 2 Zeros no ar.
Um deles parte para cima do inimigo e, enquanto ele sai do mergulho, Wetzel vê uma brecha e corre para alcançá-la. Ele se inclina para cima e prepara suas armas. I was able to pull up into almost a vertical, and he was close at hand. He's at an angle, and he's making a turn up there, and I came up practically on his beam, and I got in a good burst on him, and then I stalled and dropped away. Wetzel se recupera da queda e é a vez do Zero em Chamas despencar, quase acertando o SBD durante a queda rumo ao mar. Após escapar de repetidos ataques japoneses com várias ágeis manobras, Wetzel quase iguala as desvantagens. Apenas um Zero continua na batalha. This was a fight to the death. He's out to kill me and I'm going to get him. Wetzel e seu bombardeiro de mergulho estão aqui. O Zero inimigo está aqui, circulando o americano para uma investida decisiva. He turned around and he came back at me. And I thought that this time he'd been firing so many times, that guy must be out of ammunition. Mas Wetzel está errado. O Zero continua lançando balas de canhão contra o SBD. Ele quebra para a esquerda e escapa do fogo letal do inimigo. But he kept coming. I knew at that time he intended to crash me. O piloto japonês suicida aproxima-se cada vez mais e tudo indica que vai colidir com o SBD. At the last moment, I jerked the airplane, went into a vertical, and then rolled back. And as I rolled back, there was this tremendous clap as we passed. I knew I saw something fly off, and I thought, my God, I'd lost an aileron. Miraculosamente, Wetzel sobrevive à colisão aérea com o Zero. You would think that two aircraft closing at those speeds, probably combined closure rate of almost 500 miles an hour, and then any parts of the aircraft touching, you think it would be catastrophic for both aircraft. As it turns out, the ruggedness of the SBD ripped apart the Japanese Zero. I turned back on his tail, right, and he's smoking. And he dove into the cloud about 1,000 feet below, and he disappeared. That was the end of the dogfight. Depois de abater 3 Zeros com um bombardeiro de mergulho, Swede Wetzel volta para o Yorktown como herói e é agraciado com a Cruz da Marinha pelos seus atos. Well, we often say in this business that we stand on the backs of giants. And no kidding, Tuna Wetzel is one of those giants to be able to execute the feat that he executed that day. Ao provar seu talento como combatente, Swede Wetzel passa a pilotar um caça F-4F Wildcat, cuja base é o USS Enterprise. Em outubro de 1942, ele faz história novamente ao abater 7 aviões japoneses em um único dia. Mas no cenário do Pacífico, outros bombardeiros regularmente travavam combates com caças japoneses. Pouco menos de um ano depois do feito de Wetzel com o SBD, um solitário B-17, a Fortaleza Voadora, enfrentaria a ira de nada menos de 17 naves inimigas em um dos combates aéreos mais exaustivos da Segunda Grande Guerra. – 16 de junho de 1943. Um B-17, a Fortaleza Voadora, sobrevoa Bougainville, nas Ilhas Salomão. O bombardeiro de 4 hélices, conhecido como Velho 666, está completamente sozinho e fora do alcance de qualquer escolta. Ele logo será obrigado a lutar em uma das mais angustiantes aprovações daquela guerra.
O piloto Jay Zimmer e a tripulação são encarregados de tirar fotos detalhadas de Bougainville e da ilha de Buka para os mapas da invasão aliada. Os 9 homens são voluntários nessa missão totalmente perigosa. O B-17 entra no espaço aéreo inimigo na ilha de Buka. Os japoneses se apressam em reunir 17 naves para combatê-lo. Jay Zimmer relembra o momento nesta rara entrevista. I should have just spoke out and headed for home, and the hell with the mapping. But having been in the infantry and knowing that they're scheduled to go in November 1st on a landing, the importance of doing the mapping hit me. They knew that those Zeros were going to catch up if they did the whole mission. I'm sure Zimmer knew that. Em um ato heróico, Zimmer mantém o controle e decide concluir a missão que parecia suicida. A tensão cresce na cabine com a aproximação dos Zeros. I'd say 30 seconds or 45 seconds before we completed our mission, well, they were up there after us. And it was hell. Os caças japoneses cercam o bombardeiro americano fora do alcance do fogo para coordenar um ataque. A batalha seria o maior pesadelo de um piloto, um bombardeiro pesado contra 17 caças. A história do velho 666 começa 5 meses antes, em Port Moresby, Nova Guiné, base do 43º Grupo de Bombardeiros. Um incidente de falta de disciplina colocou Zimmer e seus homens no final da lista de espera pelos novos B-17. O piloto foi obrigado a procurar outra coisa. The photographer from the 8th Squadron said, I know where there's an old airplane. Nobody will fly it anymore because every time it goes out it gets shot to hell. A fortaleza destruída seria desmontada. Os homens de Zimmer recuperam a nave, dão-lhe o prefixo 666 e a levam para o esquadrão a fim de remendar buracos e dar os últimos retoques. Um B-17 padrão é uma nave de 4 hélices projetada para levar até 4 toneladas em bombas e conta com 13 metralhadoras espalhadas pela sua extensão. Mas Jay Zimmer e a tripulação precisarão de mais poder de fogo. Eles planejam ser voluntários nas missões mais perigosas, aquelas das quais ninguém mais quer participar. Os homens de Zimmer equipam a fortaleza com mais armas. A lateral recebe 2 canhões calibre 50, que também é colocado na frente e manejado pelo artilheiro. Uma metralhadora fixa é instalada no nariz e manuseada pelo próprio Zimmer. Ao final, o velho 666 conta com 16 metralhadoras e canhões, 6 a mais que o B-17 padrão. É o bombardeiro mais armado do Pacífico. Agora, para enfrentar 17 caças japoneses, Zimmer certamente precisa usar todas as armas. Três Zeros saem de formação e partem para o ataque. Eles assumem a posição 10, 12 e 2 horas. A intenção é dispersar o fogo defensivo do bombardeiro, mas o velho 666 mostra que possui poder de fogo também na dianteira. Os Zeros rolam e se esquivam durante o ataque para que possam se reorganizar. Zimmer dispara as armas do nariz contra o atacante que está bem em frente a ele. Os tiros atingem um dos Zeros. O tanque explode e o avião perde o controle. Embaixo da metralhadora do piloto, o artilheiro Joe Sarnowski dispara em outro caça. Com uma longa rajada, ele manda o segundo avião para o chão. Apesar dos ataques bem-sucedidos, a alegria logo se torna pavor. Balas explosivas de canhão 20 milímetros disparadas pelo terceiro Zero acertam a fuselagem. They shot out my window, but
everything come in on Jay's side, and he caught hell. No assento do piloto, estilhaços acertam as pernas, braços e pulsos de Zimmer. No nariz, pedaços de plexiglass e metal atingem o abdômen de Joe Sarnoski. After Sarnoski got hit, he was dying. He started to crawl back to the nose. The navigator checked to see him and kind of stop him and say, "Are you okay?" Sarnoski just kept crawling up to his gun. Meanwhile, there were still many other Japanese fighters to deal with, and they set in for the final kill. Outra onda de caças japoneses se aproxima. Um bimotor KI-46 Dainá se alinha em posição 12 horas para outra investida. O avião tem blindagem leve e foi projetado para missões de reconhecimento e não para combates. Com as mãos banhadas em sangue, Joe Sarnoski aciona o gatilho de sua arma pela última vez. Sarnoski saw it, shot it down, and then shortly thereafter collapsed on the gun. A tripulação continua a se defender dos Zeros. Na cabine, o sangue escorre dos pulsos de Jay Zimmer e encharca os controles enquanto ele luta para se manter consciente. Os controles de direção do B-17 não respondem, o sistema hidráulico é atingido, as armas dianteiras não funcionam e, o que é pior, o sistema de oxigênio também não. E a uma altura de 7.500 metros, o ar começa a ficar rarefeito. Zimmer faz uma manobra desesperada. I rolled the airplane over and stuck the nose straight down. Figured, well, we better get the hell out of here. O velho 666 despenca 5.000 metros em 40 segundos. Zimmer estabiliza a 2.500 metros e a tripulação pode respirar sem equipamentos. Mas os 14 caças restantes facilmente alcançam o bombardeiro e realizam manobras para reorganizar o ataque. Se quiser sobreviver, Zimmer sabe que deve se tornar um alvo pequeno enquanto tenta seguir rumo à base. A saída é executar uma manobra defensiva. Ao percorrer um espaço fazendo diversas curvas, Zimmer dá a cada caça apenas um pequeno instante para atirar. Enquanto a maioria dos combates aéreos dura 1 minuto, Zimmer e o velho 666 resistem a ondas e mais ondas de ataque japoneses por angustiantes 45 minutos. Mesmo com braços e pernas dilacerados, de alguma forma Zimmer reúne forças para agarrar os controles e manobrar o pesado B-17. He did it. He did. Depois de queimar quase todo o combustível no combate, os japoneses sabem que é preciso voltar. Eles saem de cena e interrompem os ataques à fortaleza voadora. Com a certeza de que a tripulação está segura contra o fogo inimigo, Zimmer consegue recobrar o controle do bombardeiro e o velho 666 segue caminho rumo à base amiga de Dobadura, na Nova Guiné. A bordo do B-17, Zimmer e seus homens lutaram contra 17 caças inimigos e concluíram a missão de mapeamento. Hit on the end of the runway, and I've made a lot of landings since then, but I've never made one like that. Just slipped her in. A equipe médica e a tripulação de solo vão ao socorro da nave. O artilheiro Joe Sarnoski está morto e presume-se que o piloto Jay Zimmer também esteja. We told them to get Jay first.
And somebody said he's calling her. Well, I was too weak to respond to that. I wanted to lift my head and tell him he's full of shit. Como por milagre, Zimmer sobreviveu. 187 tiros e 5 balas de canhão atingiram o B-17. 6 dos 9 homens foram feridos. Por sua perseverança diante da enorme adversidade, Zimmer recebeu a Medalha de Honra. Por retomar a metralhadora depois de mortalmente ferido, Joe Sarnoski foi agraciado póstumamente com a Medalha de Honra. Os outros 7 tripulantes receberam a Cruz de Serviços Relevantes. Trata-se da missão mais condecorada de uma equipe aérea na Segunda Guerra. 2 décadas depois, nos céus do Vietnã do Norte, o piloto de F-105 Thunder Chief, Leo Thorsness, deixaria sua marca na história dos combates aéreos. Ele superaria grandes desvantagens ao lançar seu caça-bombardeiro F-105 contra uma leva de MiG-17 em um dos combates mais desiguais da Guerra do Vietnã. Em 19 de abril de 1967, o Major Leo Thorsness pilota um F-105 Thunder Chief, codinome Cadillac Leader. Com ele está o oficial de eletrônica de guerra, Capitão Harold Johnson. A bordo do caça-bombardeiro, eles não pretendem travar nenhum combate, mas logo serão obrigados a entrar em um. Seu ala é o Cadillac 2, ou Tom Madsen, e seu acompanhante Tom Sterling, ambos conhecidos como Loucos. A missão de voo é encontrar locais de mísseis terra-ar e destruí-los. O Cadillac Leader entra no Vietnã do Norte e, minutos depois, avista um rastro de míssil à distância. Thorsness sabe que no chão deve haver um lança-mísseis. Ele se prepara para o ataque e se afasta do Cadillac 2 para dissipar o fogo antiaéreo. Tom Madsen called within 3 or 4 seconds, about the time he would have been dropping, said, "I'm hit." O Cadillac 2 é atingido pelo fogo antiaéreo. 2 minutes or less, I heard a beeper, and then I heard 2 beepers. That means they were both out of the airplane, meant their chutes were deployed. It's not a pleasant sound because, you know, somebody's floating down in the enemy territory. Menos de 1 minuto depois, Thorsness enxerga o paraquedas do seu ala, mas ele não está sozinho. I said, "Harry, we got to make it at 1 o'clock, 1:30. And there's no doubt. He had a great target there, that guy floating down in a parachute. That's not fair. So as he was rolling in, I plugged in the burner and started a pursuit on him. Quando ele aciona os pós-queimadores, o combustível é borrifado diretamente no tubo de escape. O F-105 dá um solavanco para frente e se aproxima do MiG a 1000 km por hora. Desprotegidos, os 2 americanos ejetados caem rumo ao chão. I just kept closing closer and closer. By now I'm just about in trail with him, and my pipper ends up on his left wing and so on, and I'm getting real close, probably 600 feet, 700 max. So I just hold down my 20mm Gatling gun. It's not like an old rat-a-tat-tat machine gun. It's like a buzzsaw. Thorsness acerta o alvo com perícia. A metralhadora Gatling incinera o MiG com uma média de 300 tiros em uma rajada de 3 segundos. The tank came off, the wing came off, pitched up, and I'm pulling real hard, trying to avoid all the debris. A nave em chamas despenca em espiral. Os pilotos americanos abatidos estão livres dos canhões do MiG, mas ainda estão em território inimigo, onde podem sofrer anos de prisão e tortura caso sejam pegos. So I rotate back around and Harry says, "Leo, we got MiGs on our ass." I look back over my shoulder and I can see the belly of a MiG. When you can see a belly of an airplane and you're turning tight, that's bad because he's got lead on you.
O piloto inimigo está no caminho da curva do F-105. O raio superior de giro do MiG dá ao piloto a chance do tiro certeiro contra o desajeitado e lento F-105. A única chance de Torsner sobreviver é fugindo. Ele inclina o nariz para baixo e acelera, de modo a ficar baixo e rápido o suficiente para escapar do fogo antiaéreo. It's a thrill to be probably 20, 25 feet in the air, supersonic. You're moving. Com uma vantagem de 500 km por hora, o F-105 facilmente sai do alcance do MiG-17. Mas é preciso dispor de mais esforços para resgatar a tripulação do Cadillac II. Leo Torsnes está prestes a enfrentar adversidades de voo em um combate para o qual o F-105 Thunder Chief não foi projetado para travar. O Republic F-105 Thunder Chief, ou THUD como conhecido, não era uma nave de combate, e sim parte de uma nova geração de aviões multiuso projetados para a Guerra Fria. Seu motor Pratt & Whitney J75 oferecia velocidade máxima de 2.000 km por hora, ou 2 vezes a velocidade do som. Sua única arma era um canhão 20 mm em caso de combate. The F-105 was not a very good dogfighter. It just wasn't made to do it. It was made to deploy nuclear weapons in World War III. And the way that it would deploy it would be at low altitude, high speed, and that's how it would survive. It was a very fast airplane and it couldn't turn. Em um combate, o MiG-17 facilmente superava o F-105. Pesando 7 toneladas, o MiG era mais leve e menor que o THUD de 25 toneladas. O MiG tinha maior manobrabilidade e mais poder de fogo. A única vantagem do F-105 era a velocidade. Leo Torsnes acaba de usar essa vantagem para voltar para o espaço aéreo amigo, mas o combustível está baixo. Aviões-tanques sobrevoam Laos e reabastecem naves que voltam de combates. Torsnes decide ir até um deles em busca de ajuda. Durante a operação, a necessidade de resgate fica mais forte. Os aviões A-1 Sky Raiders ou Sandy são enviados. Por serem movidos a hélices, eles podem voar devagar sem que o motor pare, bem como proteger pilotos abatidos em território inimigo até a chegada dos helicópteros de resgate. Mas o A-1 não é páreo para um MiG-17. Leo Torsnes e seu companheiro Harold Johnson sabem que os A-1 precisam de ajuda. And so we knew the odds are not good. There was no question, if not now, when? It had to be right now. If not us, who? There was nobody else. Torsnes e Johnson voltam à batalha, mas antes de chegarem, um desastre se anuncia. Um grupo de MiGs arma uma emboscada para um dos Sandys. O Cadillac líder se apressa em salvar o avião solitário. O inimigo está em maior número. Torsnes tem pouca munição e seu avião não está bem equipado para um combate. 19 de abril de 1967. O piloto Leo Torsnes comanda um caça-bombardeiro F-105 e protege um A-1 Sky Raider de um ataque e um grupo de MiGs inimigos. O A-1 permanece voando alto enquanto se inclina para as laterais. Os MiGs não conseguem fazer o mesmo sem que o motor pare. A tática funciona, mas não por muito tempo. So I home in on him, and sure enough, all of a sudden I pick him up there. This A-1 is just turning away. Torsnes está aqui. Os MiGs estão aqui cercando o Sandy, mais acima. Torsnes pretende avançar e usar a própria nave como isca para afastar os MiGs da presa. I saw at least 3 MiGs. As soon as I was very close to them, a mile out, less half mile, but enough where I could set up a pretty tight turn. I went at least even with that 3rd MiG.
I was probably a beam of him or slightly ahead of him. They thought I was going to try to turn back into him or stick with him. There was no way I was going to be able to turn with 3 MiGs. As soon as I got their attention, we rolled back out and scooted out of there. By that time, they'd committed to me for at least momentarily long enough for the Sandy to scoot out of there. A audaciosa manobra funciona. Usando apenas a força do avião contra os MiGs, Torsnes alcança uma distância segura. Os MiGs se afastam, mas ele sabe que não há mais ninguém para proteger os pilotos abatidos. Ele decide voltar e enfrentar os MiGs novamente. Nos céus do local da queda, os MiGs já estão à espera de Torsnes e prepararam uma armadilha clássica. Nessa emboscada, 3 MiGs formam um círculo amplo em que o piloto adversário não consegue enfrentar um MiG sem ter o outro na traseira. Torsnes acelera rumo ao ninho de vespas. Sure enough, we fell for their devious trick and we flew right into it. And I didn't see it, so we were just about inside the wheel. Dentro do círculo, os MiGs estão por toda a parte esperando o momento de atacar. É preciso que Torsnes ataque primeiro. All of a sudden, I spot the MiG that's coming out of my 1 o'clock position, just about coming in. And about that time, he sees me again, so he cranks it in a little tighter. But I just put my pipper on him, or ahead of him, hose down, and fire off the last of my ammo. And he kind of flew into the ammo. Torsnes consegue quebrar a formação de círculo, mas a velocidade do combate consumiu grande parte do combustível. É preciso voltar ao avião-tanque. Fazendo uso da vantagem em velocidade, ele mais uma vez acelera e deixa os MiGs para trás. Mas a tentativa de resgate fracassa e os pilotos abatidos são capturados. All of a sudden on the radio, I get this call and says, "Leo, I have 600 pounds of fuel. Can you help?" Um outro piloto de F-105 está em uma situação desesperadora, com pouco combustível e perdido em céus hostis. Em um ato de profundo heroísmo, Torsnes e Johnson ignoram a própria falta de combustível e pedem que o avião-tanque salve o piloto perdido. Called the tanker. It's a tanker 2, green 4. He's got 6 minutes of fuel, and you got 6 minutes to hook him up or we lose another airplane. Torsnes está ciente de que talvez não consiga chegar até uma base amiga. Ele se arrisca subindo a 10 mil metros e decide seguir para Udorn, uma base aérea a 120 quilômetros dali. Torsnes deixa o motor intermitente e realiza um voo planado. We set up 275 miles an hour, or knots. That's the best glide speed. And we just start gliding, and we say, if we can make the Mekong and have enough altitude to eject safely past the river, we're free. You can glide 2 miles for 1,000 feet, so 275 knots. So not only do we make our 75 miles to the Mekong, we make it the other 8 miles to Udorn. As we're rolling out, just about to touch down, the engine quits. Harry said, he had a great comment. He said, "Leo, that was a full day's work." 11 dias depois, Torsnes e Johnson foram abatidos em sua 93ª missão e passaram 6 agonizantes anos em cativeiro. Em 15 de outubro de 1973, 7 meses depois de soltos e 6 anos depois da heróica missão, Torsnes foi reconhecido como herói diante de terríveis adversidades. Em uma cerimônia na Casa Branca, ele recebeu a Medalha de Honra. I wear this. I think every Medal of Honor recipient would say, "We wear this for those who can't." O exemplo de coragem e autoconfiança de Torsnes serve de legado para os pilotos de hoje. Cada vez mais, avanços como a tecnologia stealth permitem que os bombardeiros viajem sozinhos nos confins das terras inimigas. Mas toda vantagem tem sua desvantagem. E talvez as naves ainda tenham de enfrentar adversidades em batalhas para as quais não foram projetadas.
Como tem sido sempre, é a coragem e a perícia dos pilotos que fazem a diferença entre a vida e a morte.